Olá, sugestão que trago hoje na saleta de leitura. Creio que vai agradar aqueles que gostam de ler crônicas e também textos informativos, porque é um livro que mescla essas duas coisas. Apresento o livro que li de uma sentada só, Os Filmes que Vi com Meu Pai, da autoria de Guga de Oliveira, da editora Frida Produção e Serviços Culturais e Artísticos, lançado em 2013. Por que comprei este livro? Comprei porque o título me pareceu interessante, fiquei pensando que filmes são esses e o que será isso? Por que os filmes que vi com meu pai? E também porque o livro, à época, estava no site da Livraria Saraiva por muito menos do que 50% do seu valor real, o que dava a ele um preço muito acessível. Comprei o livro e, como eu já disse no início, li em um dia. Não sabia quem era Guga de Oliveira e venho a descobrir que ele é Carlos Augusto de Oliveira, à época, importante diretor de televisão e irmão mais novo de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Boni, ex-diretor da Rede Globo. Descubro então como é que o Guga conheceu o cinema e o livro inicia com relatos, quase depoimentos de seus filhos sobre a relação deles com o cinema através do pai. E há também um relato de uma neta. Dados esses depoimentos, com muitas referências a filmes, então apresenta-se o autor e começa a falar sobre alguns filmes. Eu não sei dizer agora se são 6, 7 filmes, mas enfim, ele vai falar sobre os filmes. Ele começa com Casablanca. E sobre Casablanca, ele diz, entre outras coisas, o seguinte: considerado um dos melhores filmes da história do cinema, Casablanca ganhou o Oscar de 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, discutindo caráter, liberdade, paixão e virtude. O filme foi realizado quando a França estava ocupada pelos nazistas de Hitler. Por trás do romance impossível entre Rick e Ilsa, existe um contraponto de abordagem política muito forte, culminando com a magistral sequência do hino da França, La Marseillaise, cantado no Rijksbar, na frente dos alemães. Sobre a questão amorosa, diz assim: até o final das filmagens, ninguém sabia qual seria o desfecho dessa trama sentimental. Roteiristas, diretor, produtor, Bogart, Ingrid, Paul, todos se reuniram para decidir qual seria a escolha de Ilsa: o amor de Rick ou a virtude e o caráter de Victor. O resultado não foi unânime e desafiou o clássico happy end americano. A música tema do filme, As Time Goes By, cantada pelo pianista Sam, não foi feita para o filme. Foi escrita 10 anos antes por Herman Hupfeld para um musical da Broadway chamado Everybody's Welcome. 30 anos mais tarde, Woody Allen escreveu uma peça para teatro chamada Play It Again, Son, frase supostamente dita por Ilsa no filme. Mas o que poucos sabem é que essa frase nunca esteve no roteiro. A peça de Woody Allen se transformou numa excelente comédia interpretada por ele e dirigida por Herbert Ross, que aqui no Brasil se chamou Sonhos de um Sedutor. Casablanca é repleto de diálogos emblemáticos,
Talvez o mais famoso de todos esteja no final do filme, quando Rick mata o major nazista com a complacência do capitão francês Renault, que diz a seus auxiliares: prendam os suspeitos de sempre. Mais uma frase inspiradora que deu nome ao premiado filme Os Suspeitos, de Kevin Spacey. No final dos comentários sobre Casablanca, temos o cartaz do filme. Depois ele vai nos falar sobre o cidadão Kane, vai contar o enredo do filme e diz assim: depois de Cidadão Kane, Orson Welles esteve no Brasil para filmar o nosso carnaval e um documentário com os jangadeiros do Ceará. Acidentes, mulheres e jogo impediram que o projeto fosse em frente. No início dos anos 1970, convidei Orson Welles para interpretar o papel título numa adaptação cinematográfica de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Orson pediu o script para avaliar. Enviei por intermédio do então repórter Hélio Costa, correspondente internacional do programa Fantástico da Rede Globo. Hélio entregou o roteiro, Orson ligou para mim, disse que tinha gostado muito do personagem e que me daria 2 semanas de filmagem por $50 mil. Pediu ainda uma passagem aérea para acompanhante, charutos cubanos e uísque 12 anos. Animado, fui até Salvador conversar com Jorge Amado, que me perguntou, com aquele jeitinho bem baiano: quanto você vai pagar para ele? Eu disse: $50 mil. O Jorge, com um olhar perdido na Praia Vermelha, respondeu: então eu quero 200. Esse valor inviabilizou o projeto. Termina também com o cartaz do Cidadão Kane. Depois ele vai nos falar sobre o filme Ladrão de Bicicleta e depois vai falar sobre E o Vento Levou. E sobre O Vento Levou, ele diz o seguinte: no roteiro, além de Sidney Howard, trabalharam William Faulkner, talvez o maior romancista americano, Prêmio Nobel de Literatura em 1949 e vencedor de 2 prêmios Pulitzer, e o consagrado Scott Fitzgerald, autor de O Grande Gatsby, Suave é a Noite e O Último Magnata. Fala do enredo do filme, dos atores, e aí diz assim: e o que o Vento Levou não mostra, caso contrário teria pelo menos mais 2 horas de duração, é que, embora tenha declarado neutralidade, o Brasil nunca conseguiu disfarçar a sua simpatia pelo sul dos Estados Unidos da América. Graças à posição brasileira diante da guerra separatista norte-americana, os países chegaram a suspender por 2 vezes suas relações diplomáticas. Com a abolição da escravatura nos Estados Unidos, o Brasil era o último país, além de Cuba, a manter escravos. Também diz o seguinte: E o Vento Levou custou, em 1934, cerca de $4 milhões, isto em valores atuais de 2013, quando foi lançado, daria $400 milhões. Faturou na bilheteria naquela época $40 milhões, o que hoje seria equivalente a quase $4 bilhões. Ou seja, deixou um lucro 10 vezes maior do que o investimento. Mantém o título de recordista em público e em faturamento até os nossos dias. O filme recebeu 13 indicações para o Oscar e ganhou 10 estatuetas. É o segundo filme mais premiado da história. Hattie McDaniel foi a primeira atriz negra a conquistar um Oscar.
mas não pôde comparecer à sessão de estreia do filme em Atlanta por conta de leis racistas. Também o cartaz. Depois ele vai falar do filme Acorrentados. Depois vai falar do filme... Deixe-me ver qual é o nome do filme. Não estou achando. O Poderoso Chefão. E termina o livro apresentando uma lista dos seus filmes preferidos, divididos em tipos de filmes. Então temos musicais, western, comédias, superproduções, comportamento, políticos, ficção científica, tribunal, guerra, biografias, presídio, capa e espada, gangster, jornalismo, brasileiros, clássicos preto e branco, italianos, franceses, clássicos da literatura, policiais, suspense, séries e desenhos animados. Mas não é com isso que eu gostaria de terminar, mas com uma historinha que ele conta um pouco antes de apresentar essas listas sobre o dia em que chovia. E ele então levou os filhos pequenos ao cinema e também os filhos da empregada. O que ele não sabia é que essas crianças da empregada nunca haviam ido ao cinema. E diz assim: quando as luzes se apagaram e as imagens coloridas apareceram na tela gigante, o menino levantou da cadeira e começou a gritar e rir alto. É grande, demais! Uma mistura de euforia e histeria tomou conta do garoto. Foi emocionante ver como os olhos dele brilhavam, ele estava realmente feliz. Nunca vou esquecer. Seria desnecessário falar da importância do cinema na cultura e na formação de um povo. Arte que engloba todas as artes, teatro, música, dança, artes plásticas. O cinema foi considerado pela Unesco o maior veículo de cultura do século XX e espelho da multiplicidade das raças que habitam o planeta. Surge um dado alarmante. Desafio aos empresários e homens ligados à cultura do nosso país. 70% das crianças brasileiras nunca foram ao cinema. Temos a obrigação moral e social de criar para essas crianças e seus pais a oportunidade de assistir a um espetáculo cinematográfico, tanto no interior como nas capitais e nas grandes cidades. Assim, para aqueles que gostam de cinema, esse livro é imperdível, não só pela listagem de filmes que ele apresenta no final, mas também e muito pelo comentário que ele faz sobre alguns filmes que nos mostram que um filme é muito mais do que um enredo. E também para conhecermos as histórias que ele conta sobre ele, Guga de Oliveira, e sobre suas relações com grandes atores e diretores internacionais. Então a recomendação de hoje é Os Filmes que Vi com Meu Pai, de Guga de Oliveira, da editora Frida Produção e Serviços Culturais e Artísticos, livro que, como disse no início, li em um dia. Boa leitura.